E olha só, nós temos o prazer aqui de receber ele que é pré-candidato, né? Me falaram aí que ele é pré-candidato à OAB de Guarulhos e eu sempre entendi que a OAB é uma ferramenta que extrapola o âmbito da advocacia. Ela se tornou uma ferramenta importante para toda a cidade, para todo o país. Eu até fiz uma pequena pesquisa aqui. Ele é um dos responsáveis pelo escritório Rogers de Siqueira. É um escritório que já está consolidado aí, mas não começou do nada, né? Tem uma história longa, ele é tributarista. Eu queria que ele contasse um pouquinho dessa história dele, porque muita gente acha que, olha só, aquele rapaz, né, está bem de vida e não consegue, como nós estávamos falando com o Geraldo, a gente não consegue ver o início. Doutor Parra, seja bem-vindo, prazer conhecê-lo. Muito boa noite, não era mais boa tarde, porque já escureceu. Boa noite. Muito boa noite a todos os telespectadores, quem assiste a gente. Roberto, tudo tem um começo, né? Eu me formei em meados de 99, eu sou da primeira turma da Universidade de Guarulhos, que se forma no meio do ano. Durante 10 anos, prestei assessoria na Academia Brasileira de Direito Tributário, o saudoso professor Djalma de Campos. Depois, em 2009, montei meu escritório e comecei do nada. Uma pasta, andando na Timóteo Penteado, indo de loja em loja de carro, pedindo cheque para cobrar, indo para cima dos clientes para conseguir colocar o arroz e feijão em casa. Lembro que até hoje, para montar o escritório, eu e a minha esposa, a minha sócia, a gente pegou um pouco da rescisão contratual que ela trabalhava numa empresa em São Paulo, um pouquinho de economia que a gente tinha para montar o escritório. Sempre acreditando, sempre empreendendo. E eu tenho a honra de ter meu primeiro cliente até hoje. Olha que coisa bacana. Muito bacana, Roberto. E vou além. Um dos principais advogados do meu escritório, o doutor Adriano Cassimiro, que assiste nós, ele é genro desse meu primeiro cliente. Esse meu cliente vive falando para ele, o doutor Parra vinha de ônibus aqui, o doutor Parra não tinha carro. Quando vinha aqui me atender, ele descia no ponto de ônibus em frente à minha loja e vinha me atender como advogado. Isso para mim não é demérito nenhum. Não, de jeito nenhum. É só o que eu acho que todo mundo tem que acreditar. Tem uma frase antiga e eu uso isso como sendo um hino na minha vida. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos, né? Ou seja, você tem que sonhar grande, você tem que buscar os seus ideais, nada cai do céu, entendeu? Muita gente fala que eu dei sorte, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Maravilhoso. Amanhã minha agenda começa às 7h30 da manhã e minha última agenda é 8h15 da noite. É muita sorte, pouco trabalho. Eu acho muito legal quando você tem uma história assim. Você mede o sucesso da pessoa não vendo onde ela está, mas vendo de onde ela saiu e onde chegou. Tem muita gente que é muito rico, só que ganhou tudo já de herança, aí é difícil, né? Então a construção é algo maravilhoso e eu gosto muito de pessoas que não esquecem de onde vieram. Isso acaba fortalecendo o Jamais caminho. A gente pode esquecer. O tempo todo eu estou olhando para trás, vendo os erros que eu cometi no passado, onde eu não posso errar, o que eu posso fazer. Essa história de vida que eu tenho é muito bacana e eu não consigo ir para frente sem olhar para trás. Isso é perfeito. Pessoal, vou continuar compartilhando. Estamos pelo canal 3 da NET TV e também no 508 da Vivo Fibra. Quem está nos acompanhando é o doutor Jorge Luiz Carniti. Manda um abraço para ele. Manda um abraço sim, doutor Carniti. Um beijo no coração, muito obrigado pela audiência. Tamo junto, hein? Eu sempre entendi que a Francine Delfim está dizendo belíssima história profissional do doutor Alexandre Parra Siqueira. O Paulinho Bianelli também está mandando um abraço para nós. Henrique Lameirão, também. Doutor Henrique Lameirão também está nos acompanhando aqui. Muita gente. Aliás, o que eu recebi aqui de ligação hoje, recomendando, falando bem do Dr. Parra, confesso que não conhecia, mas é realmente bacana aqui. Regis Rocha, boa noite, Samuel, e boa noite, Alexandre Parra. Um grande abraço aí. Regis. Bastante gente. Doutor,
Eu sempre entendi que a OAB, ela extrapola, eu sei que, lógico, que o seu interesse principal seja a vida dos advogados. Primeiro, é possível melhorar? E o que seria possível melhorar a vida do advogado? Assim, eu entendo que a OAB, ela possui um papel institucional não só de proteção à população, não só no aspecto da cidadania. Eu entendo que a OAB tem que resgatar a saúde do advogado, dos seus pares. E a saúde, quando eu falo, não é a saúde da pessoa estar doente ou não, que isso a OAB tem um braço, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo, que cuida dessa parte. Mas quando eu falo buscar a saúde, é justamente a saúde financeira. E como que nós podemos fazer, buscar essa solução dentro de uma pandemia dessa? Uma gestão. A gente precisa aplicar uma gestão junto à ordem para que ela consiga salvaguardar os advogados que são inscritos naquela subseção. Tem programas simples, onde você traz uma valorização ao advogado dentro do seu círculo familiar. Eu tenho uma passagem dentro do escritório que eu tive 2 advogadas, assim, Samuel, excepcionais. As 2 sofriam uma violência psicológica dentro de casa pelos maridos que você não tem noção. A capacidade dela dentro do escritório no universo jurídico era nota 10. Dentro de casa para os seus esposos, seus namorados, elas não valiam de nada. É essa valorização por intermédio de uma gestão que você consegue trazer à tona. Ou seja, o advogado sai de casa já preparado para trabalhar, para oferir os seus honorários. O advogado vive de dinheiro, isso não tem outro caminho. Tem um projeto que eu falo, OAB vai à escola, que é muito interessante, mas eu acho que é aplicado de maneira errada. Ou seja, pega um local, vamos supor um bairro aqui chamado Lavras, em vez de trazer os advogados que circulam aquela região, que tem escritório naquela região, que atuam naquela região, trazer ele para a OAB, preparar ele, capacitar ele, para ele dar aula, para ele ou ela dar aula naquela região sobre cidadania. Não, a OAB faz o inverso, manda um advogado do centro que não vive a mesma realidade de vida, não vive os mesmos problemas que vive. Mas eu não falo isso da subseção de Guarulhos, não falo isso da subseção de Guarulhos, eu falo de toda a OAB. De toda a OAB, dentro do Estado de São Paulo, precisa mudar, precisa ter um projeto de gestão, uma gestão voltada à advocacia, entendeu? Para você conseguir alavancar isso. Qual é o retorno que você traz? Você traz visibilidade ao advogado, você traz reconhecimento dentro de casa, você traz reconhecimento dentro do círculo de amizade dele. Nós vivemos no nosso círculo de amizade. O advogado hoje não pode fazer propaganda, infelizmente, nossa legislação é retrógrada, entendeu? Eu sou presidente da 18ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina e me deparo isso dia a dia com isso. Você precisa aplicar gestão, dessa maneira que eu penso. E o doutor, eu fiz uma pequena pesquisa, como eu te falei, né? Ele tem vários prêmios aí, pessoal muito reconhecido aqui, ó. Quem está nos acompanhando, para você ter uma ideia, a Maria de Fátima Chopin. Minha amiga Maria de Fátima Chopin está mandando um abraço para o doutor Parra. Muito obrigado, doutor. Paula Fernandes está dizendo um grande nome para presidir a OAB Guarulhos. Paula Fernandes é a nossa diretora, né? Da Caixa de Assistência e Advocacia em São Paulo. Ela representa Guarulhos lá na OAB São Paulo, na Caixa de Assistência e Advocacia. Marco Aurélio Ferreira Pinto dos Santos, um grande abraço ao doutor Alexandre de Parra Siqueira, que conduz nosso Tribunal de Ética com maestria. Isso. Olha só, o pessoal que está... quem mais aqui? Tem mais pessoas nos acompanhando aqui. Agradecer a todos. Maurício Colim, meu amigo Maurício Colim. Parabéns pela história. Ninguém tem sucesso sem trabalho. Isso é verdade, Meu Maurício. diretor. É seu diretor? Meu diretor. Eu sou diretor jurídico do CIESP em São Paulo, né? Represento a Regional de Guarulhos no departamento jurídico em São Paulo e ele é meu diretor aqui. Não sabia, não. Paulinho Bianelli. Meu amigo de infância. Valorizar mais os advogados. Precisamos isso. Henrique Lameirão, a OAB... Opa, peraí. Henrique Lameirão,
a OAB tem muitos instrumentos que podem assistir, opa, está pulando aqui, os advogados em seu escritório empresa, mas a gestão tem que estar voltada para isso. Concorda com o Lameirão? Concordo. Não adianta você atuar em o presidente atuar em determinado segmento e não se ater aos outros segmentos. O sistema é totalmente presidencialista, Roberto. Preciso inverter isso? Eu quero inverter essa pirâmide. Como assim? Se na cidade surgiu uma pauta sobre direito do trabalho, a pessoa mais habilitada para falar sobre direito do trabalho não sou eu, que sou advogado tributarista, e se for eleito presidente, sim, o presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Ele é técnico. A informação que a OAB tem que dar, a pontuação que a OAB tem que dar às questões da cidade tem que ser técnica. A gente não pode ter uma opinião própria. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser o presidente da comissão que tem que falar. Se tiver uma pauta previdenciária, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Se for sobre direito bancário, o presidente da Comissão de Direito Bancário. E aí vai, o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Tem que ser dessa maneira. A relação entre a OAB e o ente público, ela tem que ser próxima, até porque a OAB tem que ter a liberdade de fiscalizar, né? Ou seja, ela tem que apontar os erros e não somente apontar os erros, trazer as soluções, né? Porque parece que o pessoal, hoje em dia, quando você faz uma crítica, eles pensam que a crítica é sempre destrutiva. Não é isso. É importante que os amigos também nos façam críticas construtivas. Maurício Colim, OAB tem que ser forte e ter posicionamento. Onde a OAB enfraquece, também enfraquece a classe. Precisa ter representatividade para que se fortaleça o Estado de Direito. Também entendo dessa maneira. Uma OAB fraca, uma advocacia da cidade fraca. Uma OAB forte, uma advocacia da cidade forte. Um exemplo, nós temos aqui 7.000 advogados inscritos na comarca. Estão beirando 7.000. Atuantes, 4.000 e poucos advogados. Muita coisa. Eu recebi o Tribunal de Ética e Disciplina no começo de 2019, recebi ele com 3.500 processos. Hoje, já em março, nós temos pautado hoje somente 1.100 processos. Você prega agilidade. Gestão, é verdade. Eu estou na ordem já faz 12 anos. Eu não entrei na ordem agora esse ano. Eu entrei lá com o meu mestre, que me trouxe para a ordem, o Dr. Fábio de Souza. Ele que me trouxe para a ordem, foi assessor da presidência dele, depois fui presidente de comissão de direito tributário. Na gestão do Alexandre de Sá, fui convidado com ele para assumir a tesouraria dele. E agora, na gestão do Caio de Souza, em São Paulo, eu fui nomeado presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, que funciona como se fosse uma corregedoria, né? Interessante. Quem está nos acompanhando aqui também é o Dr. André Chaves, está ali mandando um abraço. Muito obrigado, André. Quem mais aqui? O Sérgio Teixeira também, nosso amigo sempre nos acompanhando, mandando um abraço para o Dr. Parra. Muito obrigado, Serginho. Leopoldo Pedro está mandando um abraço também. Muito obrigado, Léo. O pessoal a advocacia está em direito. Eu estou sentindo a falta de alguns amigos aí. Vamos ver aí se vocês entram aí, manda um alô, porque aí eu não consigo enxergar se vocês não estão aqui conosco. Né? Manda um alô aqui para o Dr. Parra aqui. Doutor, uma preocupação que eu tenho, o senhor falou um negócio muito legal, né? Do senhor no início da carreira, estando com a pastinha debaixo do braço, andando de ônibus e tal. E isso é a realidade de muitos advogados lá dos Pimentas, lá que mora no Jardim Fortaleza, que mora no Lavras, que mora... como é possível também dar oportunidades para esses advogados, para que também se sentam acolhidos pela OAB Central? Porque quando eu falo OAB, advogado da OAB, eu me lembro daquele carrão e tal, mas nem todos chegaram a ter o carrão ainda, né? O que eu quero pontuar, Roberto, esse projeto OAB Vai Escola é um dos é o início de um novelo de lã que dá para você desenvolver. Eu falo que o advogado ele é fruto da rede de relacionamento dele.
Então, assim, e a OAB pode ser esse foco? Pode ser. Network. Eu vou te falar uma coisa muito triste, que não é de agora. Já faz 5 anos que eu venho acompanhando a internet. A maior postagem que tem na internet é #ChupaOAB. Ou seja, o jovem advogado enxerga a OAB como sendo um entrave para a carreira dele. Ou seja, o exame de ordem é um entrave para ele poder exercer a profissão dele. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que mudar. A gente tem que trazer toda essa jovem advocacia para perto, explicar como funciona. Um médico descobre uma vacina, tem um congresso, ele dá a receita. A advocacia não faz isso, precisamos fazer isso. Precisamos dar a receita do bolo, precisamos abraçar. A cidade tem mais de 1.600.000 habitantes, entendeu? Tem cliente para todo mundo, não precisa ficar nessa demagogia de fazer parceria, de querer, eu te ajudo, mas vamos dividir os honorários. Não, você tem que dividir conhecimento, isso que eu penso. Belas palavras. Paula Fernando, dividimos a diretoria. Paula Fernandes... Ela foi secretária-geral na gestão do Alexandre de Sá junto comigo. André Chaves, diante dessa crise financeira e pandêmica, a OAB deve primar por uma gestão eficiente, transparente e democrática, doutor André Chaves. Roberto, a pandemia só antecipou o que ia ser óbvio, né? Ou seja, a audiência virtual, a necessidade de falar com o magistrado hoje é uma dificuldade que a advocacia enfrenta. Levantamento de alvará, então, receber dinheiro, o advogado presta serviço, a assistência judiciária e não consegue receber os seus honorários, porque tudo virou virtual. Hoje, se você quiser ir na Justiça do Trabalho, não tem ninguém lá, você não consegue entrar. Hoje eu passei a tarde conversando com os juízes do trabalho aqui de Guarulhos, que a principal reclamação que vem é justamente essa. Não consigo ver o processo, não consigo declarar, consigo acessar o processo. Eu tenho 48 anos, eu tenho a maior dificuldade de lidar com essa realidade virtual. Quiçá os meus colegas mais antigos. Meu pai faleceu faz 2 anos, meu pai faleceu com 84 anos, advogado. Imagina a dificuldade que eles tiveram. Então, assim, é muito difícil. E a OAB tem que trazer isso para uma realidade. Em cursos preparatórios para isso, um curso interno, direto, efetivo dentro da ordem, para ensinar os advogados gratuitamente como lidar com essa nova realidade virtual. Olha, eu gostei muito de uma ideia que ele comentou aqui, de fazer reuniões com a população para falar sobre cidadania. Olha, eu achei uma ideia muito legal, mas nós só temos 5 minutos aqui para terminar o nosso programa. Foi rápido, hein? Voou o tempo. Voou o tempo. Olha só, eu vou trazer ele aqui mais vezes para falar um pouquinho mais. Eu falei isso com o Ferrari, eu falei isso com o Alexandre de Sá. Eu acredito que a OAB, ela é tão importante que ela tem que extrapolar o âmbito dos advogados. Ela tem que ser mais atuante. Ela tem que brigar com o governo federal, tem que brigar com o governo estadual, municipal, em prol do cidadão mais fraco, aquele que não tem voz. E eu espero que quem ganhar a próxima legislatura possa fazer isso. Doutor, obrigado. Obrigado a você, Roberto, por me receber, dar essa oportunidade. Muito obrigado a todos que estão assistindo. É uma honra poder estar aqui e debater um assunto de tanta importância. Muito obrigado. A honra é toda nossa. Ainda fala muito rápido, ainda tem uns 2 minutos aí para que ele puder ter falado aqui mais. Bom, quem quiser falar com o senhor sobre questões de pré-candidatura, OAB, como é que faz? Eu tenho um Instagram chamado parra.adv. Opa, parra.adv. Ou pelo Facebook, Alexandre Parra de Siqueira. Estou lá nas páginas virtuais para debater sobre isso.